Boa noite, igreja. Amém. É, Boa noite. a Marta me perguntou se eu queria trazer uma reflexão hoje. E eu aceitei o desafio. Por que é um desafio? Porque é um desafio querer ser usado por Deus, desejar que alguém seja tocado e Deus seja glorificado. Se isso não acontecer, a reflexão não serviu para nada, passa a ser apenas um bate-papo. Mas o bate-papo é legal também, né? Quem não gosta de uma boa conversa? Mas o meu desejo, nesta noite, é que você seja abençoado. Deus é incrível. A Silvia falou algo aqui sobre esse povo louva com os lábios e não com o coração. E o que eu vou trazer tem muito a ver com isso. Se Deus tem um propósito nesse tema, talvez não com alguém que está aqui, talvez com alguém que esteja assistindo online, talvez com alguém que vá assistir um dia. Sabe lá, né? Deus tem seus propósitos e tem seus métodos. Eu queria trazer uma passagem que está em Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14. E depois, versículo 19 a 21. A palavra diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. Uau! E o último versículo diz: E os seus discípulos ouviram isto. A história está dividida em duas partes. Que curioso que Jesus foi expulsar os vendilhões do templo para então voltar e constatar, os seus discípulos constatarem que a figueira estava seca. O versículo 19 a 21 fala o seguinte: E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Essa é a passagem bíblica, né? Eu sou um cara bem chato, questionador. A Marta sabe disso, né? Agradeço a Deus por ter colocado uma líder com tanta paciência, né? Será que é correto questionar a Bíblia? Por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de figos? Na verdade, o aspecto da figueira dizia que tinha frutos. Dar fruto fora de época é algo que acontece. E é sempre uma bênção de Deus, certo? Quem já não comeu uma fruta aí fora de época? Pesquisei sobre figueiras e descobri que elas se enchem de frutos e logo em seguida de folhas. Portanto, a figueira com folhas deve ter frutos. Jesus é Deus e sabe todas as coisas, certo? Mais uma pergunta do questionador aqui. Será que uma simples figueira enganou o Criador do universo? Uma figueira não pensa nem sente. A figueira não pensou: vou dar folhas e não vou dar frutos, e por isso estava em pecado. É só uma árvore. O que penso é que Jesus sabia que não havia frutos nela e usou a situação para ensinar algo muito importante aos seus discípulos e a todos nós que temos acesso ao texto hoje. O motivo pelo qual eu creio que Jesus amaldiçoou a figueira talvez te cause espanto. E eu peço nesse momento que você reflita sobre essa condição tão grave e tão comum nos nossos dias. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela aparentava ser o que não era.
Jesus amaldiçoou a figueira porque ela aparentava ser o que não era. Em muitos momentos, Jesus combateu a hipocrisia de fariseus que levavam uma vida de aparências e que não refletia de fato o que tinha nos seus corações. A figueira tinha folhas, e isso indicava que deveria ter frutos, mas não tinha da mesma forma. Muitos agiam como servos de Deus, mas não eram. Isso na época de Jesus, né? E nos nossos dias também. Muitos fariseus e doutores da lei, na época, eram como essa figueira, que queriam parecer santos aos homens em todos os aspectos, em seus comportamentos e atitudes, mas no coração que Deus enxerga, não era nada disso. Hipócritas, sepulcros caiados, como o próprio Senhor Jesus os nomeava. Tenho a impressão de que a igreja de Jesus, nos dias atuais, tem muito fariseu e doutores da lei, que desejam parecer mais santos do que realmente são. Meditando sobre isso, tirei minha própria conclusão de que existe um comportamento humano que elimina toda hipocrisia e arrogância. Chama-se humildade. O Criador do universo veio ao mundo para servir. Quer maior exemplo de humildade do que esse? Deus nos chamou para sermos humildes. Deus está nos chamando para sermos humildes. Essa aparência externa que não existe no coração é uma mentira, certo? Deus nos chama para falarmos a verdade e vivermos somente a verdade. Se mentirmos, seremos como a figueira amaldiçoada. Aquilo que Deus enxerga em nosso coração, é isso que devemos mostrar ao mundo. Autenticidade. Deus nos chama para ser autênticos, verdadeiros. Saulo era autêntico. Não fingia de bonzinho para enganar os cristãos. Ele perseguia a igreja e foi transformado por Cristo. Ao contrário daqueles que ouvirão no final: afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca os conheci. Deus se agrada de caráter. Aquele que mostra o que não é mau caráter. Vou finalizar essa reflexão com o motivo da maldição da figueira, que creio eu. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela aparentava ser o que não era. Deus abençoe sua vida.